Bem-vindos ao segundo episódio da nossa série, Diálogos Expressionistas. A série Diálogos Expressionistas é uma realização do Goethe Instituto Porto Alegre, que busca apoiar o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha. Eu sou o seu apresentador, João Pedro Fleck, e na técnica e na edição estou acompanhado de João Pedro Teixeira. Bom, como a gente viu no primeiro episódio, o expressionismo alemão é diretamente influenciado pelo período do pós-guerra. Mas além disso, outro fato histórico influencia diretamente o filme que queremos analisar hoje. Entre 1918 e 1920, a gripe espanhola havia causado a morte de quase 300 mil alemães. E o temor causado pelo vírus acaba sendo parte da trama de Nosferatu. Alguns críticos argumentam que Nosferatu não faz uso de algumas das diversas técnicas do cinema expressionista, como as distorções de cenário, por exemplo. Mas nesse filme, a criação do personagem do Conde Orlok, interpretado com primazia pelo Max Schreck, pode ser considerado um dos maiores ícones expressionistas da história do cinema. Nosferatu é um filme de 1922, livremente baseado no romance Drácula de Bram Stoker. Em Nosferatu, Hutter, um corretor imobiliário, vai vender uma propriedade na cidade de Wisborg para o misterioso Conde Orlok, que vive em um castelo remoto nos Cárpatos e tem uma curiosa predileção por sangue. Logo após efetuada essa transação, enquanto Orlok viaja para Wisborg para reivindicar sua nova propriedade, a morte e a praga o seguem. A esposa de Hutter, que havia encantado o Conde Orlok, acaba sendo a causa de sua morte, pois, após beber o seu sangue, Orlok acaba entrando em contato com a luz do sol e sendo destruído. Hoje iremos receber no nosso programa o pesquisador, cinéfilo e colecionador Marcelo Severo. Severo, antes de mais nada, queria te agradecer muito pela tua presença aqui para conversar conosco hoje sobre Nosferatu. Claro, só chamar. Então, eu queria saber, antes de mais nada, cara, quais são as razões pelas quais tu recomendaria Nosferatu para alguém que nunca assistiu? Olha, eu acho assim, para começar, eu gosto que as pessoas conheçam o cinema de diversos momentos, assim, diversos momentos da história do cinema, né? E eu acho que o cinema de Weimar ali, nesse período ali, dos anos 20, principalmente, é fundamental. Para mim, é um dos melhores momentos da história do cinema mesmo. Tu tem ali diversos dos melhores diretores que já trabalharam com a arte, tem atores impressionantes, e, claro, a pessoa tem que estar disposta a ver um pouco de cinema mudo se ela quer conhecer e gostar de cinema. Dentro disso, o Nosferatu, que seria uma adaptação pirata do Drácula, do Bram Stoker, ele é um filme que ele funciona muito bem. Eu acho que, assim, até hoje, ele é bastante válido, mesmo para quem não é estudioso de cinema ou pesquisador, mas, assim, para quem quer ver um filme de vampiro, para quem quer ver uma coisa diferente, assim, do que está acostumado a ver. Esse filme tem várias coisas, assim, realmente de arte mesmo, assim, e o Murnau é um cara, assim, que, para mim, é um dos melhores diretores que já trabalhou no cinema, né? Tu tem ali o Albin Grau, que era o produtor e que fez figurino, cenário, que era um cara que ele até era mais pelo ocultismo do que pelo cinema, né? Ele que fundou a Prana, que foi quem fez o Nosferatu, foi o único filme dos caras, coitado, né? Por causa do processo. E a ideia era fazer mais filmes sobre o sobrenatural, sobre o oculto, né? Pena que não deu certo, eu até gostaria de ver mais coisas nesse gênero, né? Feito por eles ali. Tu tem o câmera ali, o Wagner, que é um dos melhores caras que trabalhavam com câmera na época ali. O roteirista, o Galim, também já tinha feito outros filmes bem legais, fez outros depois, né? E tu tem a figura do Max Schreck, que, assim, eu não consigo pensar num vampiro que seja mais legal, tá? Poucos anos depois, menos de uma década depois, o Bela Lugosi fez a versão
que eu acho definitivo, assim, visualmente do Drácula, que foi imitada direto, mas o Max Schreck como Nosferatu, eu acho ele muito mais impressionante. Tanto que seguido reaparecem, assim, interpretações de vampiro na figura, inspiradas na figura do Max Schreck como Nosferatu, né? Eu acho sensacional. Então eu recomendo, para quem gostaria de ver um filme de vampiro, um filme mudo, um filme de um diretor que é genial, vale muito ver, sabe? E tá entre os melhores do período ali, disparado. Então, tu falou uma questão aí que, na verdade, já se desdobra em 2 pontos que eu quero que a gente traga um pouco para quem não conhece muito a história. Tu falou tanto a questão do processo que a Prana sofreu, quanto de ser uma adaptação pirata do Drácula, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Tem vários pontos peculiares sobre o filme, tirando a história do filme em si, mas que cercam essa produção. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi isso aí, algumas das informações sobre esse processo e o que levou eles a transformarem, né, a história do Drácula na história de Nosferatu. Eles não conseguiram os direitos para fazer o filme. Então eles pediram para o Henry Galin, que era o roteirista, tipo, dá uma lida nesse livro, vê o que tu consegue tirar para fazer uma história, só assim tu procura não fazer muito igual, assim, já que a gente não está pagando, né? E o cara conseguiu, ele meteu ali o vampiro, que seria o Orlok, né? No caso, a versão, o análogo do Drácula. Tem o casal, que ali já é casado, né? Que seria o Jonathan e a Wilhelmina, né? Eles ali são o casal Rutter, né? Os dois. E ele vai para Transilvânia lá vender, é um corretor de imóveis, no caso, né? Vai vender uma propriedade na cidade dele, que ali seria Wismar, não, Wisborg. Wismar é onde foi filmada. Wisborg. E aí ele vai lá para vender, tipo assim, não é um inglês que está indo para Transilvânia vender uma terra para um vampiro chamado Drácula, mas é um alemão que está indo para Transilvânia vender uma propriedade para um vampiro chamado Orlok. Né? Lá é outra história, vamos dizer. É a mesma história. Né? Tem algumas diferenças, e eu acho que uma diferença crucial é o lance da praga. Eu acho que isso é uma vantagem que o filme leva sobre praticamente todos os outros filmes de vampiros, tirando, claro, o remake, né, do Herzog, né, que embarca junto. E assim, o vampiro prende o cara lá, prende o Thomas Hutter lá no castelo e vai de barco, mata todo mundo no barco, né, até a cidade de Wisborg, e lá se estabelece na propriedade, começa a matar e desaparecer pessoas. Tem a vantagem de que nesse filme as mortes são atribuídas à praga. Então ele pode matar à vontade, que, tipo, não tem vampiro nenhum, é uma praga que está matando. E aí ele quer a mulher do Hutter, né? Que no caso seria a versão alemã da Wilhelmina Murray, né? Murray depois Harker, né? Então é a mesma história. Tem assim um Van Helsing meia boca, assim, é um Van Helsing que não é muito interessado, assim, né? Eu acho até mais legal o Van Helsing, a versão Van Helsing, né? O professor Blossom, se não me engano, do remake, que ele é, assim, para hoje em dia seria sensacional, ele é um Van Helsing negacionista. Ele é um Van Helsing que não, e o remake, né? É um Van Helsing que não acredita em vampiro, tudo tem que ser explicado pela ciência, não tem sobrenatural, e ele só se convence de que havia o Nosferatu vampiro lá depois que a guria já morreu ali, né? E ele vê o vampiro, ele, então vou enfiar uma estaca no coração, boa, já sei. Mas o Van Helsing do original mesmo, do Murnau, ele é bem ineficiente, assim. Tanto que a mulher do Hutter, né, ela invoca o vampiro ali praticamente, né, e aí quando o marido dela chega, ela, não, vai lá buscar o professor só para tirar o marido de cena para ela derrotar o vampiro, né, e quando o marido chega com o professor, o vampiro já está morto, ela já está morta também, né, mas é uma versão pirata, então, tipo, é a mesma história,
com algumas modificações. As modificações nos nomes são cretinas, assim, né? Mas, em compensação... sabe, sensacional. Mas, em compensação, a modificação no sentido de inserir a praga como o séquito do Nosferatu, isso eu achei sensacional, assim, eu gosto pra caramba. Isso é sensacional, até eu falei um pouquinho ali na introdução que o pessoal na Alemanha, todo mundo, né, estava acabando de sofrer com a gripe espanhola. Então, assim, sim, o número de mortos tinha sido um dos maiores, talvez o maior número de mortos da história por algum tipo de praga. Sim. Então, as pessoas estavam realmente desesperadas. Então, tu utilizava aquilo ali de uma maneira que era muito real para as pessoas, né? Sim, sim, sim. E aí, sim, era um medo que eles tinham constante, né? Sim, e é ao mesmo tempo daí que acontece isso, daí vem o processo por parte da família dele, né? No caso, principalmente a falecida, no caso, a viúva, a Florence, então recebe um pacote anônimo, conta a história, né? Que ela recebe um pacote anônimo contendo pôsteres promocionais no qual dizia adaptado livremente do Drácula de Bram Stoker. Sim, sim. E aí o pessoal não podia aceitar, né? Claro, tu dá uma olhada ali no teu extrato bancário, não entrou nada da Alemanha, então não é para ter esse filme, né? O processo, na verdade, não só inviabilizou o filme, como mandou as cópias serem destruídas, né? E aparentemente o que sobrou foram cópias que já tinham sido passadas para o lançamento do filme fora da Alemanha, né? E aí, sim, a partir daí foi se copiando e o filme ganhou o status de cult, né, tal. E é uma coisa muito bacana essa parte da história, né? Isso foi um dos pontos que eu fiquei lendo recentemente, assim, pesquisando, que isso eu não sabia. O motivo que fez com que essas cópias fossem destruídas, na verdade, nem era esse o objetivo dela originalmente. Ela queria ganhar dinheiro. Só que aí a empresa tinha destruído completamente porque eles foram gastar uma grana que eles originalmente já não tinham assim para fazer o filme, mas mais do que o filme, eles fazem uma campanha de marketing caríssima, inclusive com alguns pontos assim, que os caras falam que foi a apoteose do cinema alemão do ano, que fizeram uma festa lá de lançamento do filme, que os caras disseram que foi um problema que acabou matando um pouco a chance de divulgar bem o filme, porque no dia seguinte, os jornalistas que tinham ido na Premiere, ao invés de estarem escrevendo sobre o filme, estavam escrevendo sobre o desbunde que tinha sido aquela festa fantasia para o lançamento do filme. Sim, o filme ele se passa, tipo, enquanto o Drácula é ali da década de 1890, o filme do Nosferatu se passa 1838, aparece no início, né? Então, a festa de lançamento, inclusive, eles incentivaram as pessoas a irem com roupas de época ali, né? Biedermeier, que se eu não me engano era a moda na época ali do século XIX. Então, tipo, ainda era uma festa cosplay ainda, sabe? Então, sensacional. O pessoal tava todo mundo fantasiando, maravilha. E era uma pré-estreia num palácio, assim, um negócio. Sim, gigantesco. Jardim Botânico lá, se eu não me engano. Zoo Botânico. Uma coisa muito legal, assim, você vê que eu descobri que eu não tinha nem ideia nem que existia isso, é que em 1995, para celebrar o centenário da sétima arte, o Vaticano elaborou uma seleção de 45 dos grandes filmes da história. E aí tem, dentre os filmes expressionistas lá, tanto Metrópolis quanto principalmente Nosferatu. Então, ver um Nosferatu numa lista oficial do Vaticano é algo assim que eu achei sensacional. Endossando, né? Endossando o vampiro, a praga. Bah, maravilhoso. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa influência do Nosferatu na cultura pop e no cinema como um todo, porque a gente falou da importância que é essa figura como Drácula, né, do Conde Orlok. Sim. Eu acho que, assim, como eu falei, tem o Drácula do Lugosi, depois tem o Drácula do Christopher Lee, depois tem os filmes de vampiros mais sensuais, assim. E eu acho que essa figura repelente do Nosferatu, ela é meio que, tipo, escanteada, assim, nesse sentido. Mas tu vai ter,
Claro, principalmente o remake ali, com Klaus Kinski, que eu acho sensacional, eu acho excelente, ele está muito bem, o filme em si é muito bom. Tu tem ali, se eu não me engano, é do mesmo ano a adaptação do Stephen King, né? Acho que Para é. TV. É de 79 também, que o vampiro ali é a figura também do Nosferatu, né? Um que me ocorre, assim, até queria rever, acabei não revendo, é o Blade 2. Não sei se tu Ah, chegou a sim. ver, se tu lembra, Sim, sim, que, eu vi na que época. tipo, o Blade... eu vi na época, depois não vi mais, mas na época eu achei bem legal, porque, tipo assim, o adversário deles ali é um novo tipo de vampiro, só que é um vampiro com visual Nosferatu que abre a boca tipo predador, assim. Eu achei aquela ideia bem legal até, Sim. né? E em 2000, tu tem o filme do... Como é que é o nome do diretor? Merhige, eu acho. Elias Ah, o Merhige. Elias Merrit. É. É A Sombra do Vampiro. Eu vi no cinema na época, eu revi faz poucos dias. Eu achei bem legal, assim, eu acho que ele é bem divertido. E eu considero uma baita homenagem, assim, né? É Tanto pro sensacional, cara. Murnau, Sensacional. É uma sensacional. homenagem para tudo, né? Para o Murnau, para o Shrek e, vamos dizer, para o expressionismo como um todo, assim. Pro expressionismo, pro Albin Grau, que aparece para ser o Fritz Wagner, tá muito bem retratado Total, ali, total. né? E assim, eu acho impressionante que na época eu ouvi falar de gente que acreditou mesmo que era um vampiro e que aquilo era baseado em fatos Sim, reais, né? Eu acho essa ingenuidade eu acho muito legal também, que algumas pessoas ainda tenham isso, sabe? Tipo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, era um vampiro no filme, né? Porque, tipo, o Max Schreck, eu não sei se chegou a ver alguma coisa, ele não fez tantos filmes, mas ele apareceu em vários outros filmes depois do ele, Nosferatu, sabe? Ele era um ator, sim, é que ele ele não tinha realmente, feito como tanta coisa até aqui. é que ele era mais do teatro, né? Ele era mais do teatro. E Sim, assim, no filme do Merritt, eles dizem que o Murnau conheceu ele na companhia do Max Reinhardt. E realmente, o Max Schreck trabalhou com o Max Reinhardt, sabe? É real essa parte, né? e o Murnau E a também, né? mulher Foi de lá que ele saiu. o Murnau também, claro, o Murnau foi convidado pelo Max Schreck quando era novo, na faculdade ainda, se eu não me engano. Sim, E, se eu não me engano, a mulher do Max Schreck trabalha no filme, trabalha no Nosferatu. Ela é a enfermeira que atende o Hutter lá. sim, Ela é a sim. mulher não acreditada, mas ela é a mulher do cara, assim. Então, tipo, enquanto ele estava tocando terror já, a mulher dele estava ali atendendo a vítima dele. Mas, realmente, eu acho que essa ideia da figura repelente meio que vão usar o Nosferatu quando eles quiserem um vampiro mais nocivo, mais... Não vou dizer nocivo, eu acho que repelente mesmo é a expressão, assim, do... Mais assustador até, né? Também Mais junto. assustador, exato, exato. Tem muita gente que olha e diz, parece o tio Chico da Família Adams. Parece, realmente. Lembra, né, o Uncle Fester, né? É, que é mais Mas, uma influência, né? Digamos. sim, 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 mais uma influência, é verdade. Né? O, uma coisa que o pessoal muitas vezes. Vamos combinar que pouca gente lê efetivamente, né? E lê Drácula, assim, é um livro que muita gente fala a respeito e conhece a história, mas acho que Sim, de efetivamente filme. ler hoje em dia muito pouca gente leu. E uma coisa que o pessoal muitas vezes não sabe é que grande parte desse mitos que se cria em torno da figura do vampiro, da questão do vampiro morrer com o sol, Na na luz do verdade sol, vai sim. surgir aqui no Nosferatu, né? Isso é uma coisa que eu acho Sim, sensacional também. Vamos dizer, tu falou da questão da praga. Junto com a praga, eu acho que as duas coisas que o filme traz que não estava no livro são essa questão, tanto a praga quanto principalmente a questão do sol, que vai ser do sol. explorada pelo basicamente quase tudo que é filme de vampiro depois, ou vários filmes de Sim, vampiro, e inclusive quando tu fala na questão do vampiro sensual, que depois vai ser explorada muitos anos depois, de uma maneira que eu acho muito cômica, na verdade, quando entra na série Crepúsculo, né? sim, sim, é verdade. Isso bem lembrado, eu até nem estava lembrando disso, do sol, né? Porque o Drácula no livro ele só perde um pouco da força, ele não está
no auge, assim, da sua capacidade. Mas ele sobrevive durante o dia, no sol, sem problema, assim, nenhum. E isso é o tópico de uma vasta quantidade de filmes de vampiro, né? E alguns muito Ah, bons, né? alguns muito bons, claro, né? A vulnerabilidade ao sol. É verdade? Bem lembrado. E aí, se a gente for pegar, até uma coisa que vamos dizer, o filme é influenciado pelo livro, mas não é uma adaptação literal 100%, e depois muitos dos livros, inclusive toda a série, por exemplo, lá da Anne Rice, vai seguir esse mitos Sim, do vampiro com sol, né? sim, sim. É, nesse sentido, realmente, ele mudou a visão do vampiro, é verdade? Sim. Tu falou sobre a questão da produtora, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho sensacional, assim, porque a produtora realmente não existia. Aí os caras criam a produtora com todo esse lance do ocultismo, a Prana Filme, que significa energia vital, para fazer esse filme, para fazer uma série de filmes, daí acaba logo depois da realização do Nosferatu. Parece realmente uma coisa Primeiro, meio maldita. é uma pena mesmo, né? A ideia do filme, inclusive, ela não é do Murnau, ela é do Albin Grau, Do né? Albin Grau. Que durante a guerra ele conheceu um fazendeiro, acho que é Yugoslávia, não sei, Sérvia, e, e o cara falou para ele, não, meu pai, inclusive, é vampiro, não sei o quê. E ele ficou impressionado com essa ideia de vampiro e resolveu fazer esse filme. Uma coisa que eu acho visualmente muito legal no Nosferatu é a carta dele pro Nock, que seria o chefe do Hunter, né? Seria o cara que é o equivalente do Renfield ali, depois quando enlouquece, né? A carta deles é muito boa, porque ela é cheia de símbolos ali, tu olha assim, os caras fizeram uns desenhinhos ali, mas não, na verdade eram símbolos de ocultismo lá que o Alben Grau inventou ali. Eu acho muito legal aquilo, né? Uma coisa bem de sociedade secreta mesmo. Total, e ele entende perfeitamente que é uma coisa que o espectador não está entendendo, mas o que importa é que os personagens estão conseguindo se comunicar, né? Sim, bah. O ator que faz a versão do Renfield, né, no Nosferatu, eu acho ele muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tipo assim, às vezes eu penso assim, às vezes eu acho que melhor que o Drácula é o Renfield, dependendo do filme, né? Esse ator é sensacional, né? É o Alexander Granach, se não me engano. E como muita gente está no filme, depois que os nazistas chegaram, eles tiveram que sair, né? Do cinema, da Alemanha, né? No caso, o Granach era judeu, né? Não dava mais para ele trabalhar ali depois do nazismo chegar, né? Uh, aí poucos anos depois, tu tem o Drácula com o Lugosi, né? O do Todd Browning. Tu tem como é? Esqueci o nome dele agora, o Dwight Frye, que faz o Renfield ali. Também Tá, é sim, sensacional. sim. Ele rouba todas as cenas que ele aparece, sabe? Aí tu tem no filme do Coppola, décadas depois, tu tem o Tom Waits de Renfield, Que tá sabe? Então, às vezes, sensacional também, né, cara? É uma das tá coisas que eu mais lembro sensacional. quando eu lembro do filme, é ele. É ele, né, cara? E olha que aquele filme tem um elenco de nomes pesados, assim, e o Tom Waits se destaca, né? Então, assim, o Renfield eu acho um detalhe muito importante, ainda bem que não foi cortado. E eu acho legal para ver que, dependendo, o Renfield às vezes é mais importante do que o próprio Van Helsing, Sim. né? Eu acho mais legal, às vezes, Tipo assim, de tanto né? que eles, bem dizer, tiram o Van Helsing pelo menos oficial dessa versão, mas não tiram ele. Sim, exatamente, exatamente. Acho isso importante, eu acho que é um detalhe bem legal. Como é que tu compara, assim, o Nosferatu original, eu acho que esse é um ponto bacana da gente comentar um pouco, com a refilmagem, que eu acho uma das, para mim, pessoalmente, uma das melhores refilmagens da história do cinema. Eu não tiraria nenhum dos dois, eu gosto muito que os dois existam, mas acho que Sim, cada um claro. é um baita filme por si só. Eu gosto bastante dos dois. Eu acho que o filme do. Os dois filmes são muito bonitos, né? Mas uma coisa que o Nosferatu do Murnau já tinha, tá? E que para a época era uma coisa bem diferente,
É o lance de aproveitar a natureza, sabe? Na época ali, durante o período Weimar, ali, durante o expressionismo no cinema, os caras filmavam tudo em estúdio. Tem um castelo, constrói tudo no estúdio, né? Sim. E o Nosferatu tem uma coisa legal que não, vamos pra rua, vamos filmar na rua, né? As cenas lá do castelo e onde ele encontra o Nosferatu são na Eslováquia, sabe? Então, a ideia dele sair pra rua para filmar e aproveitar a natureza, o castelo é lindo, sabe? Aquela floresta em negativo, com as árvores brancas, principalmente quando está passando em velocidade acelerada a carruagem com o Nosferatu pilotando ali, eu acho lindo aquilo. E aí tu vai para o Nosferatu do Herzog, o caminho que ele faz da pousada até o castelo, só aquilo ali já vale o filme. É incrível. Sabe? Incrível. Aquilo dele tá passando por um caminho que é numa caverna e passa o rio ali no meio, sabe? Aquilo é lindo, cara. Muito bonito. Eu acho, assim, para 1922, eu acho bem tenso já o personagem do Nosferatu, mas na versão de 79, ele mete medo em quem tá vendo o filme ali, sabe? Aquela cena quando ele chupa o sangue do dedo e o Bruno Ganz retira ali e ele vai atrás, joga a cadeira pro lado e vai indo atrás, eu fiquei com medo ali, sabe? E mesmo revendo o filme, eu fico com medo de novo. Tu continua e aí ficando com medo. Tu te coloca naquela situação. Exatamente. E aí ele diz assim, vamos sentar e conversar, vamos, senta, sabe? Porque eu acho o personagem dele ali muito tenso, né? Aquele final, quando ele assume, quando ele fica no lugar do Bruno Ganz ali, também muito legal. E a partir do momento que ele queima, o resto é do filme do Herzog, né? Sim. Aquilo de prender ele com um farelo de hóstia também, que só tem no remake, eu acho muito bom. Aí ele pede para a menina, limpa aqui, e ele vira muito legal também. A ideia do... Pode falar. Uma coisa que eu acho sensacional que tu falou, e que eu acho que, na verdade, acaba criando um destaque do Nosferatu em comparação com os outros filmes expressionistas, é essa questão do uso dos exteriores, né, cara? É uma coisa que não tinha na época, sim, e é incrível, não sim, só o uso, mas que tem muita gente que vai lá fotografar na frente, assim, porque basicamente ele foi tirando as partes da Eslováquia, ele foi filmado em 2 cidades, né, que é Wismar e Lubeck. E, sim, cara, o pessoal fala assim que 80% desses exteriores passados agora, 98 anos, continuam intactos. Então o pessoal pode ir lá na frente, por exemplo, e tirar foto. É incrível, né, cara? Sim. Tu pode ir lá e se sentir dentro do Nosferatu, do Murnau, né? Imagina que loucura, né, cara? Não, e tem várias cenas, assim, de olhar pela janela e ver aquela rua, né, que passava na frente do apartamento dela, né? As cenas da praça eu acho muito boas, tanto no original quanto no remake. No remake, eu acho muito boa aquela cena que já tem no original, mas não tanto, assim, que é eles carregando os caixões, tá? Sim. Só que no remake, parece uma lagarta, algumas lagartas, na verdade, que é um caixão atrás do outro e eles vão em filas, e fica lindo também, né? É muito bonito. Muito lindo. A cena da festa das pessoas ali no remake, né? Já que todo mundo tem a praga, já que todo mundo vai morrer, vamos aproveitar o dia. Os caras ali com aquela ceia na frente, no meio dos ratos, aquilo ali, sabe? O porco passando e defecando, o bode, é incrível aquilo ali. Né? Uma cena que eu gosto bastante, que tem no original e tem no remake também, eu acho muito boa, é quando está o conselho da cidade ali e eles leem no diário do navio, né? Praga. É só falar a palavra praga nos 2 filmes, sabe? É só falar a palavra praga e todo mundo se apavora
Melhor ir para suas casas, fechar as portas e saem correndo, sabe? Isso, bah, incrível. E aí tem uma linha que aparece nos dois também que eu acho fenomenal, que o cara fala a praga, daí as pessoas vão sair correndo, tá todo mundo saindo correndo e calma, não tem por que ter pressa. Como não tem por que ter pressa? Vamos com calma, sabe? É só uma praga que vai morrer todo mundo, né? Então tá, Severo, muito obrigado pela tua participação, cara. Espero que o pessoal assista Nosferatu. A gente está colocando aqui o link e muito obrigado. Sim, e cabe dizer que tem um relançamento, não é difícil de achar em DVD agora, né, nacional, né? Sim, e além disso, é um filme que ele tem os direitos livres no YouTube, por isso que eu falei da gente está colocando aqui, mas também vocês conseguem encontrar facilmente o remake, que é um filme. Os dois filmes fazem, dois dos melhores filmes de vampiro da história. Eu fiz uma sessão, eu revi o remake essa semana agora. Semana passada, daí eu fiz uma sessão dupla do original com Sombra do Vampiro, que eu achei que casava direitinho. Fechava melhor. Fechava melhor. Beleza, meu velho. Brigadão. Prazer conversar com vocês, hein? Um abração para ti, para o JP. Muito obrigado por acompanharem esse segundo episódio da série Diálogos Expressionistas, uma apresentação do Goethe Instituto Porto Alegre. No próximo episódio, nós estaremos falando sobre o clássico expressionista O Gabinete das Figuras de Cera, de Paul Leni, e contaremos com a presença do crítico e pesquisador Carlos Primati.